Você sabe qual a diferença entre fontes criadas para títulos, para textos e para legendas? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcelo Kimura, eu sou designer gráfico e muita gente não sabe, mas existem fontes criadas especialmente para títulos, para subtítulos, para textos e para legendas. E elas têm diferenças bem importantes entre elas, mas muita gente não percebe, porque no final das contas essas diferenças são um tanto imperceptíveis ao olho humano, mas na hora que você vai utilizar, elas fazem bastante diferença, né? Quando você vai aplicar aquela fonte para aquele uso específico, é realmente bastante importante que aquela fonte tenha aquele destino correto, né? Então, o que eu fiz para explicar? Eu sempre gosto de explicar com exemplos, né? Para explicar, eu abri o Illustrator aqui no meu computador e eu vou explicando aqui para vocês as diferenças, as principais diferenças, né? Título, subtítulo, texto, enfim. Vamos lá? Vamos aqui para o meu Illustrator que já está aberto. Nessa tela você consegue encontrar a fonte Garamond Premiere no peso médio, tamanho 300 pontos, e ela em suas 4 versões, né, que eu tenho aqui, ó. Primeiro, display, aí eu tenho subtítulo, normal e legenda. Vamos reparar a diferença substancial entre elas aqui, ó. A display, ela tem traços mais refinados, né? Eu consigo perceber aqui, né, que eu tenho traços mais bem desenhados, mais detalhados, digamos assim, né? No subtítulo, eu ainda tenho esses detalhes, né? Mas eu já perdi um pouquinho. Olha a diferença da haste, né? Olha aqui, ó, da haste do H e desse H, né? De subtítulo, ó, aqui para subtítulo eu tenho uma haste mais grossa. E a minha altura de X também é ligeiramente maior. No normal, que é o para a tipografia para a fonte, né, para texto, corpo de texto, eu já perco alguns detalhes, né? Ó, você percebe que essa ponta aqui, ó, lá, né, esses detalhezinhos aqui, ó, eles não estão tão presentes aqui, né? Aqui eu tenho uma terminação mais reta, aqui eu tenho, né, esses detalhezinhos mais, eu tenho um côncavo aqui, né? E a minha haste também está um pouco mais grossa. A altura de X eu acho que é a mesma de texto, de subtítulo, mas percebe que o contraste ele tá muito menor, né? Contraste, pessoal, nada mais é do que a diferença entre os traços grossos e os traços mais finos. Quanto maior essa diferença, maior o contraste. Por exemplo, essa fonte aqui do display, olha como ela tem bastante contraste, né? Os traços grossos são bem mais grossos que os finos, né? Aqui não, eu tenho traços que os grossos são mais grossos que os finos, obviamente, mas eu tenho uma diferença menor do que aqui, né? E a fonte é um pouquinho mais gordinha, ela é um pouquinho, né, mais... ela é um pouquinho mais robusta, digamos assim, né? E olha aqui na caption, né, que é a fonte criada, a versão da mesma fonte da Garamond, mas aqui para legendas, né, aqueles textos pequenininhos. Olha como, né, o contraste está muito menor e eu já perdi vários detalhezinhos aqui, ó. Tem uma ponta aqui, ó, aqui eu tenho uma terminação mais fininha, né, e aqui eu tenho uma terminação mais arredondadona, maior, né. E por que isso, por que é diferente? Por que é a mesma família, mas elas têm diferentes tamanhos, assim, diferentes características? Porque elas vão ser usadas em tamanhos diferentes. A display, ela é uma fonte, né, uma versão para que você, primeiro, chame a atenção do leitor. Então ela pode ter mais detalhes, ela pode ser mais elegante, né? Ela pode ter um toque mais refinado. Trazer todas as características, as qualidades dessa fonte. No subtítulo eu posso continuar trabalhando com isso, só que o subtítulo ele vai ser usado em um tamanho menor, né? Geralmente o título é um tamanho, você consegue utilizar num tamanho grande, um tamanho maior.
Aí o normal para corpo de texto, ou seja, você vai utilizar pequeno ali, 10, 12 pontos, né, dependendo do que você estiver fazendo. E eu tenho aí para legenda que é bem pequenininho. Eu vou utilizar bem pequenininho, portanto eu tenho que tirar vários detalhezinhos para que eu consiga ter uma boa legibilidade. Então, indo para a próxima página aqui, ó, eu coloquei a display, né, a Garavão display, do lado da caption, né, da fonte para, digamos assim, legenda. Eu vou até aproximar, vou dar um zoom aqui, ó. Olha a diferença de detalhamento, né? Olha como aqui eu tenho uns detalhes que estão mais interessantes, não que aqui não esteja, mas ele é feito para você ver mesmo, né? Você ter uma apreciação da forma da letra. Aqui não, já é mais bruto, né? Porque como eu vou utilizar isso aqui em tamanho menor, eu tenho que dar mais corpo para essas letras, né? Então faz bastante sentido eu criar, né, o type designer, no caso, que criou isso aqui, ele criar essa diferença, né? E perceba que as duas têm o mesmo tamanho, né? Estão com 600 pontos cada uma, mas aqui eu tenho, né, uma capitular maior, né? Então tem essas diferenças aí. Vamos passar para a próxima aqui. Olha só a diferença entre o mesmo texto, aqui à minha esquerda, escrito com 35 pontos, mas eu estou usando a Garamond Premiere Display, e olha, né, no corpo de texto, a caption, né, a de legenda. Olha só como essa aqui pode não parecer tanta diferença aqui olhando na tela, mas a hora que você imprime isso aqui, cara, é uma diferença gigantesca de legibilidade, né? Porque esses traços fininhos aqui da display, você praticamente não vai conseguir ter, né? No impresso vai sair bem fininho, talvez vá até desaparecer. E aí a legibilidade vai ficar bem prejudicada. E por isso que as fontes criadas para legenda, elas são mais robustas, né? Para compensar esse tamanho, né? E até o kerning é um pouco mais espaçado. Você vê que aqui, ó, ela ocupou mais espaço que essa aqui, então tudo é pensado, né? Até o espaço entre linhas, né? E aqui eu já criei meio que uma hierarquia, o uso, né, para cada uma. Então, né, eu tenho aqui o título, o subtítulo, textos e a legenda. Quando você olha isso aqui, você parece que é uma unidade, né? É a mesma fonte. Na verdade é a mesma fonte, digamos assim, mas elas são em versões diferentes, né? Essa aqui é para o texto, essa aqui é para o subtítulo e essa aqui é para o título. Então, assim, você olha isso aqui, a hora que você vê, né, aplicado, parece que tudo está muito coerente. Mas se você for olhar no detalhe, essa aqui, o desenho dessa aqui, ela tá diferente dessa aqui, né? Mas quando a gente olha, então isso aqui faz muita diferença, né? Quando você vai imprimir, fazer alguma coisa do tipo, né? Isso aqui, esse foi um exemplo que eu dei com serifas, né? Mas eu também vou dar um exemplo aqui sem serifas, né? Essa fonte aqui, ela tem 3 versões: a display, a texto e a micro, né? Que é para impressos pequenos, né? Letras pequenas. E elas têm diferença ali entre elas. A primeira, obviamente, aqui primeiro, altura de X, como na Garamond, né? Olha como eu tenho o O aqui, tá bem menor do que esses dois Os aqui, né? Então eu posso trabalhar melhor a altura de X na versão display, né? E aqui eu tenho que dar uma aumentada, porque vai compor um corpo de texto. E o kerning também é gritante a diferença. Então, olha o kerning aqui, né? Olha a distância entre o H e o O. Olha na versão de texto, a distância entre o H e O, e na micro, né? Olha como está muito mais distante. Por quê? Quando você usa um texto muito pequeno, no tamanho pequeno, né? Um corpo de texto, você precisa aumentar o kerning, tá? Você não pode ter o kerning muito justo, que prejudica bastante a tua legibilidade. Então, né, tem essa questão aí. E aqui eu vou apontar um outro detalhe, além da altura de X e do kerning, que eu falei, que é
o Ink Trap, né? O que é Ink Trap? Vamos lá, já vou explicar aqui para vocês. Ó. Aqui é a display, aqui é a caption, né? Primeira coisa, a gente vê a altura de X, está diferente, as duas estão com 600 pontos, mas é bem diferente. E por que, vou até aproximar aqui, ó. Por que esse X aqui da caption, né, da micro, no caso da Hilliard aqui, que ela se chama micro, né? Por que ela tem essas entradas aqui? Pensa só. Quando você vai imprimir alguma coisa, o papel ele tem um fator de absorção, né? A tinta vai ser aplicada no papel e esse papel vai dar uma leve absorvidinha ali, né? Absorvidinha, vai. Vai absorver um pouquinho essa tinta. E nessa absorção, ela vai criar uma mancha ali. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina que você pinga uma tinta sobre uma superfície de papel, ela vai espalhar, ela vai dar aquela espalhadinha, né? Quando é um texto grande, a tinta dá aquela espalhadinha, mas você não percebe porque é um texto grande. Quando é um texto pequeno, a tinta dá uma espalhadinha, ela pode prejudicar, ela entupir essas partes aqui, ó, né? Que estão... são cantos, né? Pode obstruir e prejudicar a legibilidade. Aí o que acontece? O Type Designer vai e faz essas aplicações aqui, ó, esse buraco, para quando a tinta, por exemplo, se eu for imprimir isso aqui num tamanho muito pequeno, o ponto, né, de tinta que vai se formar aqui, esse buraco vai compensar, entendeu? Então a tinta vai entrar aqui, essa parte vai absorver e eu vou ter o meu X como se ele fosse um X normal. E por isso que ela chama Ink Trap, né? Vou até escrever aqui para vocês verem como se escreve, depois pesquisarem de repente. Oh, caramba. Deixa eu puxar isso aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Ink Trap. Armadilha de tinta, né? Porque isso aqui é uma armadilha de tinta, né? Para prender ela aqui. Então, quando vai se utilizar impressos pequenos com papel de má qualidade, tinta de má qualidade, sabe? Papel jornal, essas coisas assim, você tem que ter uma fonte que te dê suporte para isso, para você utilizar fontes em tamanho pequenos, reduzidos, sem perder a legibilidade. Então, olha que interessante, né? Que se criou aqui essa fonte, né? Hilliard aqui, não sei se é assim que pronuncia, a diferença, né, da display e da caption, né? Da fonte para legendas. E avançando aqui, aqui tem um exemplo, né, da display e da caption. Muita gente utiliza fontes display para textos. E o que acontece? Elas ficam muito juntinhas uma letra da outra, porque o kerning é reduzido, né? E o desenho também não é feito para ser utilizado em corpo de texto, né? Por isso que a caption aqui... aqui na caption, tá errado aqui. Aqui é deixa eu ver. É a text, tá? Text. Então aqui é display 35 pontos, aqui é text 35 pontos, né? Feito para texto. Então olha a diferença aqui. Igual eu falei, talvez vocês não estejam observando tanta diferença olhando na tela, né? No vídeo aí. Mas isso aqui no impresso faz muita diferença, né? Ser uma fonte para texto. E aqui eu já fiz uma hierarquia aqui, né? Então vocês conseguem perceber bem aí a diferença, né? Olha aqui a legenda e tal. Se isso aqui tivesse impresso, né? Vocês estivessem imprimindo numa impressora, vocês iriam ver essa diferença de forma muito mais perceptível, né? Mas e voltando aqui um pouco no Ink Trap aqui, né? Que a gente estava falando. Aqui ele tem não só uma solução prática, mas também tem uma solução estética, porque de certa forma isso aqui acrescenta um detalhe no tipo, né? Inclusive tem uma fonte que eu vou colocar aqui para vocês. Opa, vou fazer uma cópia aqui, ó, que é a Vinila, que é da Plau, né? Um estúdio de type design brasileiro. Eles têm deixa eu aumentar o peso aqui. Eles têm o Ink Trap como um recurso visual mesmo, né? Obviamente tem um recurso prático, né? Olha o A aqui, por exemplo, ó. Tem essa entradinha aqui, né?
O N também vocês vão conseguir ver bem, né? Ó, tem essa entradinha aqui, ó. Isso aqui é o charme, né? Dessa letra, digamos assim, o destaque dela, né? Então, é usado como recurso também de estético, né? Visual. Então, isso é bem legal. Mas essa é a principal diferença, né? De fontes feitas para você usar como título e fonte usada para você usar como texto, né? Tem usos diferentes, beleza? Agora sim, ó. Uma coisa que eu acho que é importante frisar aqui. Vocês vão utilizar só no digital, talvez vocês não precisem ter uma fonte para título, feita para título e outra fonte para texto, né? Vocês conseguem utilizar a mesma fonte para título e para corpo de texto, que vocês não vão imprimir. Agora, se você está fazendo um projeto de um livro, de um flyer que tem, né, diferentes tamanhos de texto, é legal que você procure uma fonte que tenha suporte para diversos usos, né? Que tem ali para título, tenha para texto. E se a fonte não tiver, você usa ela como título e procura uma outra para compor o corpo de texto ali, para ela ficar mais legível ali na hora de você imprimir, né? É bastante importante. A Apple, por exemplo, ela utiliza a fonte San Francisco e vocês encontram para baixar aí. Eu vou tentar deixar aqui no link do vídeo aqui também. Mas se vocês perceberem, a San Francisco ela tem o desenho para título e o desenho para texto, né, para eles utilizarem lá nos impressos também, né, e para a web. E tem essas pequenas diferençazinhas aí, né, de altura de X, de Inktrap, e enfim, kerning, né? Quando você tem um título, você pode ter um kerning mais justo, né? Quanto maior a fonte, você pode ter um kerning mais justo, que não vai prejudicar a legibilidade, mas quando você está falando de texto, você tem que ser um pouco mais conservador aí, né? Você tem que ir mais pro lado racional aí, para criar um corpo de texto legível, porque a pior coisa que tem é um corpo de texto que é ruim de ler. Sim, você até consegue ler, mas não é legal. Não é legal de ler, né? Então cuidem bem dessa experiência aí dos clientes de vocês, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, já deixa um like, clica no vídeo aqui, no botãozinho aqui para você se inscrever e compartilha com os amigos, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau!